tudo bem? Cheguei aqui para poder conversar um pouco sobre a série Hannibal. Ando atrasada por problemas de internet, né? Vamos celebrar aqui o serviço da Claro, né? A antiga net agora é Claro. Tô há dias tendo problemas e tal. Às vezes até consigo fazer a live da leitura, que eu tô fazendo a leitura de Belas Maldições, né? Mas infelizmente eu tô até fazendo uma gravação, porque eu tô com medo de chegar à noite para fazer transmitir a live ao vivo, né, com webcam e tudo, e dar problema. Então, eu vou fazer aqui para não perder a data também, começar a acumular episódios, porque afinal, se eu me comprometi de toda segunda-feira a ter esse podcast sobre a série Hannibal, eu vou tentar cumprir, né? Mas vamos lá então, vamos lá. Hoje nós falaremos aqui sobre o episódio Yakimono. Pois é, vocês lembram, né? O último foi o Futamono, um episódio onde aconteceu muita coisa e termina com eles encontrando finalmente, né? A Miriam Less, né? Aqui a história, ela vai tomar outros rumos, né? Eu acho que essa temporada ela tem, né? Ela vai se alterando, assim, as coisas vão surpreendendo a gente, né? Isso é muito interessante. Antes dessa fase toda do Hannibal na Itália, mas vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou ver os detalhes técnicos para poder passar para vocês, né? E depois a gente já vai embarcando aqui. Deixa eu ver aqui, tá tudo bem, espero que sim. Eu vou deixar rolando os slides, tá? Para quem gosta de ficar vendo cenas da série. Então vou deixar rolando os slides aqui, enquanto eu vou conversando. Vocês vão reparar que tem alguns slides também do episódio anterior, que eu deixei meio que para poder ficar mais encaixado, né? Como é a continuação de um segmento, de um episódio para o outro, né? Aqui, então, vamos lá. Vamos comentar aqui o que acontece nesse episódio aqui, né? Vamos lembrar primeiro que a Miriam Less, espero que vocês lembrem, é aquela atriz maravilhosa que era do Meu Primeiro Amor, né? Vocês lembram daquele filme tão fofo, né? Meu Primeiro Amor. Deixa eu ver aqui o nominho dessa atriz aqui. Só um segundo, minha gente. Que continua a internet aqui muito ruim, cara. Muito ruim. Para fazer uma live na Twitch é super embaçado. E lamento profundamente. Mas aí você fica tentando checar, né? Os dados, roteiro e tal. Eu costumo deixar online, né? Em Google Doc. Mas vamos lá, acessou. Aqui a atriz que faz a Miriam Less é a Anna Chlonsky. Que nome, né? Chlonsky, é assim mesmo. Ela fazia aquela menina fofa do Meu Primeiro Amor, né? E aqui então você vai ver ela sendo atendida por uma ambulância, né? Ela tá tendo o seu corpo analisado pela perícia, o pessoal penteando os cabelos, pegando fragmentos e tal, visivelmente em estado de choque, né? E claro que o Jack tem muitas perguntas para ela, né? E você vê que ela também tem muita gratidão para com ele, porque ela não sabe que ele havia esquecido. Não é que esquecido, ele havia desistido de procurá-la, porque ela estava há muito tempo desaparecida. Vamos lembrar que a série coloca aqui que ela está desaparecida há 2 anos, né? Então, como ela é reencontrada, as pessoas têm perguntas, né? E tal. E ela, coitada, ela tem a percepção, ela acha que foi que o estripador de Chesapeake foi preso, mas o Hannibal fala para ela que não, né? Ele não consegue, ele precisa entender por que ela foi poupada, né? Ele pergunta para ela, por que você foi poupada? Aí ela fala assim, eu não fui poupada, né? Aí ela até complementa, ele estava me deixando pro final, né? É muito cruel toda essa situação. A gente sabe quem está fazendo isso, obviamente é o Hannibal Lecter, né? E ele faz uma coisa de ficar manipulando as mentes das pessoas, né? Então aqui, é claro, a gente precisa ter informações. O Jack quer ter essas informações, né? Então você vê que, devido até alguns detalhes, o Will vai ser finalmente solto, né? Aqui nesse episódio, né? E ele, muito revoltado, ele inclusive vai ameaçar o próprio Hannibal Lecter, né? Com uma arma. Então ele tá furioso e
a primeira pessoa que ele pensa em atacar, apontar uma arma, é o próprio Hannibal Lecter, né? O Hannibal, por sinal, ele tá sendo investigado, né? Então, claro que estão levantando ainda pistas daquele crime anterior, que é aquele crime onde o cara tá, né? Vocês lembram, né? Tá todo inserido uma árvore entre ele, com flores, folhas, né? Que é daquele cara que é um vereador que ele liberou para fazer um estacionamento no local onde tinha uma reserva, né? Então você vê que ainda está tudo sendo analisado. Então o Hannibal ele vai ser levado ali para ter um interrogatório com a Lana, que a gente sabe, não é verdade? Que a Lana tá com envolvimento com ele, né? Ela não sabe quem ele é, ou se ela desconfia, ela não aceita as informações. A Lana tá ali, ela fala para ele que foi encontrada uma testemunha, né? A Miriam, a Miriam Less, ela está ali atrás do espelho, ouvindo o Hannibal falar. Por quê? Porque o Jack levou o Hannibal justamente para Miriam poder fazer a análise, né? E ver se por um acaso será que ele que é o cara, só que ela fala que não. Ela fala que tem certeza que o Hannibal não é o estripador de Chesapeake e a pessoa que prendeu ela, né? Então aqui a gente vai ter um episódio onde, obviamente, o Chilton ele vai se lascar de verde e amarelo, né? E tal. Você vê que o Will recebeu a alta do hospital, né? Foi liberado, afinal, vários crimes ali onde apareceram aquelas iscas, né? Comprovavam que ele não era o criminoso, né? Porque, inclusive, era fragmentos de vítimas que haviam imputado o crime a ele, mas ele não estava nem, não tinha nem acesso, né, a essa espécie de coisa. O pessoal repara que é tudo montado, né? Então, o Chilton, nesse episódio, tem uma coisa interessante, que ele vai oferecer os serviços dele ao Jack Crawford, né? Ele vai falar assim, olha, você pode aceitar aqui os meus serviços, né? Eu vou fazer pro bono, né? Então eu posso ajudar, eu tenho certeza, né? E o Jack tá ali perguntando, e se perguntando também porque o Chilton tá tão preocupado ali em oferecer os serviços dele, né? A coisa é que conforme as investigações vão andando, e aí quando o Jack tá juntamente ali ao pessoal que fez a análise e tal, eles conseguiram encontrar uma parcial de uma, como é que chama? De uma impressão digital. Numa das flores, né? Numa das pétalas daquelas flores que estava naquele cadáver, né? E aí a parcial é de quem? Do próprio Hannibal Lecter, né? E de qualquer maneira, enquanto falam que encontraram também algumas coisas, tipo, coisas que o Chilton utilizava em terapias, né? Que eram algumas espécies de drogas que utilizava em terapia. E o lance todo, até pelos próprios relatos que a Miriam Less dá pro Jack Crawford, que realmente ela estava sendo tratada com drogas, né, injetáveis, como o Will também foi tratado pelo Chilton, vamos recordar, né, uma espécie de soro da verdade, e também por aquele negócio que tem aquela luz, né, e tal, uma espécie de terapia hipnótica junto com drogas, né. E aí a Lana fala ali com o Jack, o Chilton que fica usando essa espécie de coisa para fazer as terapias, né, e tal. E aí então que o Jack vai tomar a decisão de falar assim, vamos mandar fazer investigação com os dois aqui, tanto com o Chilton como com o Hannibal, né. E cara, a gente sabe que o Chilton vai levar a pior, né, quem já assistiu já conhece a história do Chilton, né. O Chilton vai chegar em casa, né, só para poder concluir essa questão aqui, porque é uma cena que eu acho super importante, mesmo ela indo lá pro final do episódio, eu acho que é legal colocar aqui, né, que o Chilton vai para casa e ele descobre que as coisas estão estranhas na casa dele, né, porque ele vê que tem um barulho esquisito, como se fosse uma espécie de monitor, né, cardíaco, né, aquele pi, 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 ele vai andando pela casa dele, nossa, que é isso, né, o que estranho, né, ele vai andando pela casa, desce ali pra adega, e numa daquelas salas ali da adega, uma espécie de quarto de hóspedes que ele tem,
tá o doutor, aquele Abel Gideon, né, que estava sendo devorado ali pelo Hannibal Lecter, né, e ele tá ali nos estertores, tá morrendo, né, tanto que para o monitor cardíaco, para o barulho, ele tá visivelmente morto ali naquele quarto, na casa do Chilton, com tudo armado, parece como se ele estivesse cortando, utilizando aquela máquina lá de cortador de bisteca e tal, e sabe, um monte de coisas que realmente trazem para ele a responsabilidade. Ele fica desesperado, né? Desesperado. Vamos deixar aqui então esse segmento porque eu acho muito interessante o que acontece depois, né? Que é uma coisa até que você vê que vai definir como é que termina esse episódio, né? O Jack Crawford, ele oferece uma carona pro Will, né? E fala para ele, quando ele tem a alta ali do hospital, e eles vão conversando, né? E ele acha, o Will fala pro Jack, que acha que a Miriam, ela ficou muito tempo, né? Sob a guarda do Hannibal, ele continua afirmando que o Hannibal tem responsabilidade, e você vê que ele até vai lá junto com o Jack, né, aonde ela estava presa, Miriam Less, e encontra vários frascos, né, frascos contendo sangue da Beverly Cats, né, o local ali é cheio de coisas ali que dá pra ver que é um espaço onde o Hannibal realmente trabalhava, né, e tal, ele mantinha presa a menina, a Miriam Less, a moça, e também fazia aquelas peripécias artísticas, né, várias, né, que você fica se perguntando como é que ele conseguiria fazer na casa dele você fazer aquele trampo ali com a árvore, né, aquilo é uma coisa bem complicada de se fazer, né. Deixa eu ver a quantas que anda aqui, né. Tá, certo, eu tô aqui acompanhando, agora eu vim dar uma olhadinha nos slides. Aqui. Então, o Will tá dando uns toques aqui, tá? Ele até faz aquela revisão e tal, ele vê a questão do cadáver cheio de flores, né? Faz uma análise, né? E ele fala assim, this is all my design, né? Ele fala tudo isso é o meu projeto, né? Então ele consegue ver uma big picture ali, que o que o cara tá aprontando é uma coisa muito maior. E ele tá tentando conversar com o Jack e fazer o Jack acreditar que a Miriam não foi solta à toa. E a gente vê que realmente, né? Ela não foi solta à toa, né? Que eles foram levados ali meio para aquela situação para o efeito de algo, né? O Will vai para casa dele, os cachorros dele, aquela alegria toda, né? Para encontrar o Will. É uma cena muito legal, porque realmente ele estava querendo pra caramba, né, rever os cachorros. Eu acho que é uma cena muito bonita, né. Deixa eu ver aqui como é que anda isso daqui. Desculpa, gente, eu tô aqui checando porque às vezes dá um probleminha aqui. Eu tô lendo o roteiro e dá pau nos slides. Vamos lá. Então você vê que a Lana tá lá, inclusive ela fala que adotou uma cachorrinha. Achei muito bonitinho, uma cachorrinha que eu acho que é purê de maçã, que ela colocou o nome na cachorra porque a cachorra adora purê de maçã. E ele tá ali muito encantado, agradece a ela pela ajuda, né? E ela quer garantir, olha só, que o Hannibal, ele tá a salvo, né? Então, o Hannibal está a salvo com você? Aí ele pergunta, você tá perguntando pelo Hannibal ou por você, né? Como assim? Você tá perguntando porque você tem envolvimento com ele. O Will já sacou, né? Que os dois estão envolvidos, né? Então, essa amizade deles é uma amizade que ela rachou, né? Devido a essa desconfiança que ela tem dele e esse envolvimento que ela tem com o Hannibal, né? Ela comprou muito facilmente, eu achei, né? Isso do Hannibal ser uma pessoa inocente e tal, né? Aí tem aquela cena que eu comentei, que é a cena que realmente o Will vai atrás do Hannibal, que o Hannibal até comenta, fala assim, essa é aquela loção pós-barba ruim, né, que você fica usando, né? Então ele tá muito furioso, né, com essa questão toda, você percebe que ele pensa realmente em puxar o gatilho e acabar com tudo ali, né? Mas acaba que ele, né, muda de ideia, recua e não faz isso, né? Aqui você vai ter uma cena que é interessante porque eu fico pensando que o Jack é uma pessoa
que ele se deixa convencer por certos métodos. Aqui, por exemplo, ele resolveu por algum motivo, não sei se é proposital, creio que sim, talvez, levar a Miriam Less para o escritório do Hannibal, para fazer uma espécie de terapia, né, para recuperar as memórias dela, né. E ele começa a fazer essa terapia e tal, com aquela hipnose, fazendo as perguntas, né. Aí tem até uma questão do desenho que o Hannibal, ele desenha, né, tem vários desenhos muito bonitos dele, e tem um desenho que ele faz chamado Wound Man, né, que é uma espécie de homem, uma ilustração de um homem ferido por, né, em vários pontos do corpo, né, é uma ilustração médica, né. E ela até pergunta, ele pergunta o que você está vendo, o que você está vendo, aí ela tem uma imagem, ela tem uma visão de ver o Jack totalmente perfurado, como se fosse essa ilustração médica que é de livros médicos clássicos, né? Então vamos recordar que ela, quando encontrou o Hannibal e o Hannibal acabou pegando ela, coisa que ele conseguiu limpar da memória dela, não é verdade? Porque ele que, né, ela foi lá, seguiu as pistas quando estava ainda no FBI, e ela acabou chegando no Hannibal. E o Hannibal, quando se viu em perigo, pegou ela, né? Ela estava fazendo exatamente isso, estava fazendo uma análise de desenho, e ela estava visivelmente, não estava preparada para o que aconteceu, né? Mas aqui ela não tem recordação desse momento. Então, engraçado como parece que o Hannibal, ele tem certeza, né, que está sendo posto à prova assim, né, nessa situação, e não tem a menor preocupação. Essa hipnose que ele faz é o mesmo tipo de hipnose que ele fazia com o Will, né? Então, quando ela tem essa visão, ela tem uma visão que não tem um contexto muito específico, né? É algo que o Hannibal pode ter inserido na cabeça dela, não é verdade? Então, aqui a questão do FBI, né? Vem essa questão toda do Chilton, né? E a gente vem caminhando até aqui, né? Para coisas que estão indo para o final do episódio, né? Esse matadouro aqui que você vê que o Chilton encontra. Continuando aqui, quando ele vê isso tudo, né? Ele se desespera, ele fala, meu Deus, né? Imagina tu chegar na tua casa, você encontra uma pessoa totalmente cortada, só o tronco, um monte de bife e tal. É coisas que ficam dando a impressão que você está se alimentando, né? Da pessoa, né? Aí ele sai correndo. Quando ele sai correndo, ele tropeça, e você vê que já tem uma pessoa ali aguardando ele. Tropeça em umas malas, né? E é quem? É o próprio Hannibal, não é? O Hannibal fala, olá, Chilton, né? O Jack Crawford mandou o Hannibal e o Chilton, os dois, a polícia ir lá, deslocar os dois lá para a FBI, porque quer fazer eu não sei se é uma cariação, né? De qualquer maneira, o Jack mandou pegar. Quando o Chilton tá ali, caído no chão, e o Hannibal tá olhando, com aquela roupa toda plástica, você vê que a polícia já chegou na porta. E aí o Hannibal até fala, deve ser o FBI, né? E tal. Mas ele pega e ele bota um pano assim com alguma coisa que faz o Chilton desmaiar. Mas ele fala pro Chilton, quando você acordar, a coisa mais segura a você fazer é você tentar fugir. Aí, ou seja, o Hannibal foi ali e tá com aquela roupa toda, não é pra nada, né? Quando o Chilton acorda, ele tá numa cadeira e ele tá coberto de sangue. Tá com uma arma na mão, o chão tá coberto de sangue. Ele vai seguindo o rastro do sangue até a cozinha e ele encontra os corpos dos policiais. Os policiais estão ali totalmente, sabe, tem um policial com as vísceras tudo pra fora, o outro está totalmente espetado por várias facas, utensílios, né, culinários. Então ele olha para aquilo tendo engulhos, né, enojado. E aí ele pega, fala assim, nossa, meu, que desespero, né, foge. Foge para onde? Foge para casa do Will Graham, né. E, cara, o Will vai lá abrir a porta, a cachorrada toda sai correndo lá quando ele abre a porta. E quem tá na varanda dele? O Chilton, desesperado, pedindo ajuda, pedindo socorro e perguntando para ele se ele pode usar o chuveiro, né? Enquanto isso, a gente vai ter a cena da polícia chegando na cena do crime, né? Você vê que um dos técnicos lá, o Jamie Price, né? Fala que o Gideon fala assim, ó, ele não morreu há muito tempo.
E parece que o Chilton vem fazendo bifes dele fazem muitos dias, hein? E tal, porque os policiais, eles botaram fé logo de cara no que eles viram, né? Coisa que o Will até falou pro Jack, né? Falou pra ele, ó, não, cuidado com as cenas armadas que você tá encontrando, né? Que isso é proposital, né? Parece que tá tudo apontando para uma coisa, será que é aquilo mesmo, né? Aqui o Will tá, então, conversando com o Chilton, né? O Chilton já tomou banho, né? E ele tá desesperado, ele fala que foi incriminado, que ele tem esse plano todo de fugir, né? E aí o Will até fala, não adianta, você vai fugir e vão atrás de você, vão rastrear seus cartões, o seu celular. Ele fala que jogou o celular fora, que tá com dinheiro, e tá desesperado, né? Nesse meio tempo eles veem que tem alguém chegando. Essa pessoa que está chegando é o Jack Crawford, né? E o Chilton até ameaça o Will, né? Fala assim, você ligou para eles? Você me entregou, né? Aponta a arma assim pro Will, aí o Will vai embora, vira as costas para ele e fala, você não é assassino, Chilton, você não é assassino, e vira as costas e vai lá receber o Jack, né? E o Jack tá furioso. Eu acho que nessa cena, deixa eu até me ajeitar que eu tô com um pouquinho de dor. Eu acho que nessa cena o Jack, inclusive, ele foi ali com a intenção de apagar o Chilton, né? Porque ele cai em si e ele se sente um total idiota. Quando ele tá conversando com a Lana lá, eles têm aquelas, eles têm aquela, né, aquele insight, né, que o Chilton utilizava essa espécie de droga, que utilizava a terapia dessa maneira. Você vê que ele fala assim, ele fica meio revoltado, ele fala, o Chilton, ele estava com a gente durante a busca pelo assassino de Chesapeake, né, estripador, muito antes do Will Graham, muito antes do Hannibal Lecter. Então ele tá furioso, ele ainda mais que ele viu que morreram ali policiais, né, e esses caras têm esse corporativismo, né, então quando morre um policial, o próprio, né, o Chilton até fala, né, pro Will, fala, o que você acha que vai acontecer comigo quando eles verem o que aconteceu com os policiais ali na minha casa? Eles vão me matar. Então, o Chilton tá desesperado. O Will até tenta convencer o Jack, fala pra ele, ó, não saia, né, calma aí, por que você veio sozinho? Ele pergunta várias vezes, né, por que você veio sozinho? E o Jack empurra ele e tal, e vai atrás do Chilton que fugiu pela neve. É uma cena até muito interessante, né? O Chilton foge pela neve, o Chilton, ele tá desesperado, ele sabe que pode morrer a qualquer instante, que ele está sendo perseguido por um cara armado, e que pode, a polícia quando quer, eles plantam as coisas, né, gente? Eles plantam, então você vê que ele uma hora ele cai, tropeça, e o Jack gritando para ele parar, e uma hora ele implora, né? E assim, por mais que a gente não goste do Chilton, acho interessante a gente tentar fazer essa análise, eu acho esse Chilton da série, ele é até muito mais interessante, inteligente, e até um pouco mais humano do que esse Chilton dos filmes, que eu acho ele meio, como é que eu posso dizer, ele não tem muitas nuances, né? O ser humano, ele não é só bom ou só mal, né? Penso assim, até pessoas que a gente não gosta, né? E que pessoas que a gente até pensa que elas são, né? Não mereciam estar com a gente no mundo, né? Mas a questão toda é que ele tem mais, nuances de personalidade. E eu acho isso interessante. E nesse momento o Chilton, ele teve tudo armado contra ele. Então ele tá desesperado. Ele para e implora pro Jack, fala, eu me entrego, por favor, por favor. E pede, né? Então ele tá desesperado, né? E depois você já vai ter uma cena ali, que é uma cena meio espelho, da cena da moça, né? Que ela foi resgatada, né? A Miriam Less, né? Você tem aqui ele sendo então analisado pelos caras e tal, pessoas fazendo um levantamento do que ele tinha, quanto ele tinha na carteira, etc, né? E aí ele até fica falando assim pros caras, que são os próprios, né, os técnicos, né, que quer falar com o Will Graham, né? E aí eles falam, aí o técnico responde, eu não me importo com o que você quer, né? Não quero saber o que você deseja, né? Então aqui você vai ter uma cena que é tipo a cena ali da mesma coisa que aconteceu com o Hannibal. Só que dessa vez com o Chilton, né? O Chilton vai estar ali com a Lana naquela sala de interrogatório e a Miriam Less vai estar ali do outro lado com o Jack Crawford, né? E ela começa a ter essa visão, né?
ela começa, porque você vê, né, porque o Hannibal induziu ela a ter essa lembrança, é uma falsa lembrança. Ela começa a ter, sempre tinha aquela imagem que parecia uma sombra e tal, só que essa sombra não tinha rosto. Aí ela começa a ter essa visão e ela vai ficando clara para ela essa visão, e essa visão é a face do Chilton e a voz do Chilton, né? Aí ela começa a chorar e fala, é ele, né? Aí o Jack fala, calma, né, tentando confortar ela, é ele. E ela empurra ele, puxa a arma do coldre dele e atira contra o espelho, atira no próprio Chilton, né? A Lana, por pouco, ela não é atingida, mas o Chilton, ele toma em cheio um tiro no rosto, né? E você vê que é uma bala do caramba, porque ela faz um buraco pequeno, mas atrás ela faz um buraco maior. Ou seja, eu acho que não atingiu, obviamente, o cérebro, mas pegou toda essa parte mole, a bochecha e tal, e a parte meio traseira aqui né, uma região talvez aqui da própria cavidade do pescoço, né, sei lá, né. Eu sei que foi um tiro terrível, né. E ela fica chorando e olhando desesperada para o que está acontecendo, né. Então é realmente uma cena terrível, né, uma cena dantesca, eu diria, né, que é essa cena que ela termina com a cena se fecha pelo buraco, né, da bala onde ela atirou, e é uma cena, você vê que foi tudo montado, cara. O Hannibal, obviamente, ele é um psicopata e também um gênio, né, porra? Porque como é que ele montou toda essa situação, né? Ele esperava tudo isso acontecer. Interessantíssimo, né, isso daí. Ele soltou uma vítima. Detalhe, não é a única vítima que ele tá fazendo isso. É que eu não vou falar sobre isso porque é uma coisa mais pra frente. Quem assistiu sabe. Mas ele ficou ali por 2 anos, inserindo memórias falsas na cabeça dessa mulher e fazendo o que o Will passava, aquelas noites que ele andava meio sonâmbulo, tendo lembranças estranhas, não recordando as coisas. Já era o próprio Hannibal Lecter que fazia essa espécie de hipnose, pelo jeito com auxílio também de medicação. Então realmente ele é um manipulador, um psicopata manipulador, e ele tá se divertindo com toda essa situação. Ele queria isso. Ele fez que surgiu um gatilho aonde a Miriam Lass atirasse no próprio Chilton. Não seria ele atirar no Chilton, nem o Will, nem o Jack. Seria a Miriam Lass, né? Que ela, enquanto uma vítima, ela não vai ser imputada, né? Vai falar que estava sob efeito de emoção, né? Forte emoção. E por aí vai, né? Então, o episódio, ele meio que termina desta maneira, termina com o Hannibal no escritório dele, recebendo, ou tem uma batida na porta. Quem que ele está prestes a receber? Ele, o próprio Will Graham, né? Que ele tá ali com o cabelinho recém-cortado, né? E tal, e pede licença para entrar, falar que quer voltar a fazer terapia com Hannibal, né? Aí você pensa aqui, porque para mim começa uma maneira do Will também, ele já está também aprendendo a manipular as situações, né? Então aqui ele volta pro Hannibal porque ele quer o quê? Ele quer tentar conquistar a amizade do Hannibal, porque o Hannibal, quando ele estava apontando a arma na outra ocasião, ele falou assim, nossa amizade se perdeu, né? Ele falou pro Will, mas o Will, ele quer que o Hannibal se iluda, né? Que tenha amizade com ele, porque ele tem uma ideia na cabeça, ele quer fazer alguma coisa em relação a isso, porque ele percebe que o Hannibal montou toda essa cena. Então vai terminar com eles assim, fala que o horário da terapia se mantém o mesmo, né? E voltam aquelas cenas, então, eles naquelas cadeiras, né? Que eles estão de frente um pro outro, né? Na verdade, muito mais do que terapeuta e paciente, são 2 antagonistas, né, se encarando, né? Então acho um final muito interessante e muito terrível, né? Você pensa assim, cara, o Chilton, ele vai se ferrar porque ele tá se metendo onde ele não deveria. Ele é um cara que ele até engraçado, né? Porque tem uma hora que ele tá conversando com o Will, ele fala assim, eu e o Hannibal Lecter, nós temos o mesmo perfil, o exato perfil. Nós também já entendemos a questão de medicina, cirurgia, só que fomos pro ramo da psiquiatria e tal, e eles não são pau a pau, porque
o Chilton, ele não tem o brilhantismo que o Hannibal tem, né? Porque a gente sabe que o Hannibal Lecter é um psicopata, mas ele é um cara brilhante, né? E cheio né? Como é que eu posso dizer, né? De dons, né? Um cara que desenha, até a mente fotográfica e tal, né? Por mais que a gente tenha um desprezo pelo que ele faz, né? E como ele manipula as situações, como ele faz as pessoas sofrerem, ele tem um brilhantismo, né? Isso também tem a graça de você acompanhar essa história e você ver uma pessoa brilhante como ele, o que ele está fazendo, o que ele está manipulando, né? Então, realmente, o episódio termina dessa maneira, eu acho que foi um episódio incrível, né? Continuo achando que é um episódio sensacional, nota 10 de 10. E aqui o título, né, que é Yakimono, né? Nós temos aqui nessa temporada alguns títulos que são pratos, né? Aqui o prato ele se refere a um peixe, né? Que é um peixe cozido e grelhado também na brasa, que ele é servido durante um desses pratos japoneses, né? Desse jantar japonês é um dos pratos, né? A referência culinária eu acho que é mais por uma questão estética, né? Talvez que eles estejam seguindo, né? Mas eu queria dizer umas coisas aqui agora que são spoiler, então se você não tem problema com spoiler, tudo bem. Mas tem um lance aqui da Miriam Less, né? Que faz uma referência direta à questão da lavagem cerebral, né? Não somente a Miriam Less como o próprio Will, né? Eu bati o braço aqui por esse barulho. Tem um lance no romance, tá? No final do romance de Hannibal, que é uma coisa terrível. Eu já falei isso várias vezes, já comentei. Eu tenho que fazer a releitura depois, talvez. Mas a Clarice, ela acaba sendo pega pelo Hannibal Lecter, né? O final não é uma coisa assim de, ai, que legal, o Hannibal gosta muito da Clarice, e a Clarice está, então, a salvo do Hannibal. Muito pelo contrário, né? Você vai entender assistindo essa série que quanto mais o Hannibal tem apreço pelas pessoas, por certas pessoas, são essas pessoas que elas estão fadadas a ser muito prejudicadas na mão dele, obviamente, já que é um psicopata, né? E aqui esse negócio da Clarice, ela tá sobre manipulação do Hannibal, né? Sobre a influência e tal. Tem a ver muito com o que acontece com a Clarice Starling, porque o Hannibal, ele acaba levando a Clarice embora. Ele acaba drogando ela e vai embora com ela para Buenos Aires, sabe? Ela acaba se tornando amante dele. É uma coisa bem trágica, assim, um final muito trágico para a personagem. Então, você vê que, cara, é uma coisa terrível. Quando eu li isso, eu falei, meu, pelo amor de Deus, isso é horrível acontecer isso com essa personagem, né? Porque a gente tem uma visão de uma personagem que ela se mantém digna, né? E altiva, né? Por tudo que acontece, pela trajetória dela, ela consegue sair, né? Dessa situação. Tem até aquela continuação ali com a Julianne Moore, né? E tal, que eu não acho muito bom, né? Esse filme, né? Que não tem a maravilhosa atriz, né? Do Silêncio dos Inocentes, né? Mas não tem esse desfecho, que eu achei um desfecho muito cruel. E eu nunca entendi por que eles nunca trabalharam esse desfecho. Mas aqui o Bryan Fuller, ele faz uma coisa que ele faz muito bem, que é esse mashup. Ele pega situações e questões que ele não pode colocar claramente e ele coloca dentro do desenvolvimento desses personagens. Então você tem aqui uma Miriam Less que ela faz menção ao que aconteceu a Clarice. Se ela não é uma amante do Hannibal, alguém que ele vai levar pras óperas, etc., o circuito elegante, né, cultural, né, você tem aqui uma vítima. Então é interessante como é colocado aqui, né, essa questão toda aqui, e é recordado, né, porque para quem leu conhece, né. Tem uma descrição aqui da Miriam também, de que o Jack tem uma inteligência peculiar, né, tanto que ela chama o Jack em Entrée, ela chama ele de guru, né? Tem uma referência também que é colocada aqui, eu acho que vale a pena te mencionar, sobre o Silêncio dos Inocentes, né? Sobre uma amiga da Clarice, vocês lembram, né? A Adélia Mapp, né? Eu gosto muito dessa personagem, que ela apelidava o Jack, né? Chama o Jack de guru também, né? Vocês recordam, né? No filme lá. O Hannibal também, esse negócio aqui do cheiro, né? É uma coisa que também tem no Dragão Vermelho, né? Do Hannibal sentir vocês lembram, né? Quem assistiu o filme, inclusive, né? Que o Hannibal fala quando chega o Will,
né? Fala assim, eu conheço o cheiro dessa loção, essa loção vagabunda, né, que ele fala, né? O Will, também uma coisa, ele dizendo ali que o Hannibal garantiu, né, que ninguém jamais encontraria da mesma forma a Miriam, né? É uma referência ao fato, né, do Dragão Vermelho, quando o Hannibal, ele faz exatamente a mesma coisa, né, que fez a Miriam, né, com Entrez, né? Não sei se vocês recordam, né? Que tem um lance no livro, né, esse negócio do livro de medicina, né, que é o tal que aqui é mencionado o homem ferido, né? É uma coisa que também é mencionado ali no Dragão Vermelho, no livro, tá? Essa questão do homem ferido e tal, que na série você vê que é colocado também como uma referência, né? Porque aqui a nossa personagem, a Miriam Lance, ela acaba sendo presa, né? Quando ela pergunta pro Hannibal, ela fala assim, interessante aqui os seus desenhos, né? Antes dela ser presa e sumir, né? Ser sequestrada. O senhor era cirurgião, né? O senhor fazia cirurgias, não é? Tem conhecimento cirúrgico, né? E aí que ele acaba pegando ela. Então você vê que aqui tem algumas referências, e é interessante como algumas cenas cortadas, e eu gostaria de ter acesso ao Blu-ray talvez, que tem algumas coisas que aparecem no Blu-ray, né? Diz que tem uma sequência aqui que o Brian Fuller, ele planejava uma sequência onde o Hannibal desceria para essa sala da matança, por exemplo, né? Que passaria por uma porta e tal. Então ele exploraria mais essa cena aí da casa do Chilton, né? E não foi colocada aqui, é uma cena que foi uma cena cortada e tal, né? E depois não foi produzida, né? Mas olha, esse aqui é um episódio sensacional. E na época também ele fez sucesso pela crítica, né? Aliás, na data de hoje, que eu tô vendo aqui, eu acompanho esses perfis de Hannibal, né? Que são o pessoal aficionado por Hannibal, no Twitter, como eu falei para vocês. E tem uns perfis que são assim, o pessoal tá sempre ali especulando se é possível, né? Que a série volte, né? Que haja uma quarta temporada. Eu acho que isso daí, é claro que os atores, as atrizes, o próprio Mads Mikkelsen, né, que agora ele vai participar da franquia, né, do Indiana Jones, o novo, né, então é legal, né, que as pessoas até comentam que o Mads Mikkelsen tá em todas as franquias famosas, né, de Star Wars, né, tá em todas. Então ele fala, quando perguntam pra ele fala, nossa, eu adoraria, né, voltar sim a gravar Hannibal. Só que quando ele fala isso, as pessoas entendem como se fosse, nossa, vai ser começada. Não, gente, é o ator entende a importância do papel, e ele, claro, vendo o afeto que as pessoas têm, ele fala, não, sim, eu gostaria. Se alguém chegar e perguntar pro próprio Hugh Dance, né, que é o nome dele, que faz o Will, ele vai falar a mesma coisa, o Brian Fuller também. Mas eu duvido, gente. Eu tenho lá minhas dúvidas que essa série consiga retornar, né? Até porque depois vamos chegar, né, um dia a essa reflexão. Eu acho que ela termina de uma maneira eficiente e respeitosa com os personagens, né? Aí é o público também exigindo, né, que tenha continuação em algo que o showrunner, o produtor, que é um cara muito talentoso, um cara que escreve muito bem, que ele deu um final interessante, né? Ele fez o que foi possível, né? Sei que esse episódio, na época, ele teve muita audiência, foi aclamado pela crítica, né? Todos os sites e blogs continuam aclamando as atuações, essa coisa, essa entrega do Brian Fuller sabe, ele entregar um produto novo, a partir de um conjunto de uma obra literária, cinematográfica. Então é interessante, sabe? Eu sempre achei que o Brian Fuller é um cara a seguir o trabalho dele, porque ele é um cara muito talentoso. Aqui também, claro, também tem os diretores, são maravilhosos, tem toda uma produção. A direção aqui do Michael Rymer, né? O Steve Lightfoot também ajuda, obviamente, a fazer o roteiro, né? Você tem o Brian Hetzel, a gente quase não fala sobre isso, mas o Brian Hetzel, ele é o cara da música. E esses tons que ele dá nessa trilha sonora que ele faz, que tem uns tons meio de tambor, né, e tal, que dá uma certa tensão, é muito climático e muito inteligente, né?
A cinematografia também, que é uma coisa importante, é do James Hawkinson, né? Então você vê que tem muita gente boa envolvida, muita gente boa mesmo. Episódio de 2014, mas você vê que tá bonito até hoje, gente. Se você for lá na Prime assistir, você vai assistir, vai gostar e vai achar maravilhoso. Então acho que é isso, né? É isso, eu peço desculpas aqui por aparecer em gravação, tô com muito medo de perder a data do podcast, né? Até para eu poder fazer publicação do podcast. Que detalhe, estou de férias, né? Mas eu falo assim, putz, eu não vou deixar o podcast na mão porque a NET me abandonou, né? Então eu vou, de qualquer maneira, tentar publicar. O certo é aparecer segunda-feira. Quer dizer que se você vier aqui segunda, né? E você lembrar, deixa eu colocar aqui o texto de apoio, né? Deixa eu só, aguenta aí, gente. Tá. Pronto. Pronto, tá aqui. Aqui o Hannibal, bonito no slide, né? Deitadinho com a Lana. Casalzão, né? Bom, de qualquer maneira, se você vier aqui na segunda, às 8 da noite, é a data que agora eu tô gravando, fazendo, né? Transmitindo essa live. A não ser que a bonitinha da NET me deixe na mão. Mas de qualquer maneira, se a NET deixar na mão, não importa. Eu mais pra frente eu vou tentar, se não estar ao vivo, pelo menos eu tento transmitir como eu estou transmitindo agora por gravação, tá? Então, avisando novamente, no final, primeiro, obrigada, né? As cenas aí de culinária. Obrigada. E, por favor, tá? Lembre de, se você puder, apoiar a gente parou um pouquinho, estamos de hiato, mas eu continuo publicando. Dia desse eu estava fazendo live ali do julgamento do TSE do Bolsonaro, que eu sou muito ligado à política, né? Quem me conhece, né? E muito focado, assim, quero muito ver esse cara atrás das grades, né? E eu, como tantos ótimos brasileiros, também estamos aqui aguardando que a justiça seja feita. Mas, poxa, ajude a gente, nos ajude a continuar comprando as peças do PC, manter o site ativo. A gente pede um valor bem pequenininho, no mínimo que as pessoas puderem dar, que é um valor de R$10. Então, vocês estão vendo aí na tela o nosso Pix, né? Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Esse Pix, gente, é para poder ajudar a manter o site. Agora a gente vai começar a pagar a renovação do site, né? Vocês sabem, né? Que você tem que pagar a renovação, senão você perde o nome, vamos pagar. Então isso tudo nos ajuda. Se você puder nos ajudar, a gente fica grato, porque inclusive a gente consegue terminar de comprar as peças, né? Pro PC que a gente não conseguiu terminar e porque começou a dar muitos problemas, né? Agora começaram a ficar muito caras as placas de vídeo. Então, por favor, se você quiser, siga-nos nos feeds, né? Procure o Masmorra Cine nos aplicativos de podcast, pela iTunes. É só você pesquisar Masmorra Cine. No YouTube também nós temos o nosso canal, que é Masmorra Cine. Pode procurar. E segunda-feira eu tô aqui, tá? Se você puder me seguir na Twitch, me siga na Twitch, nos siga lá, né? Eu falo me siga porque tá no meu nome, mas nos siga, né? Que eu e o Marcos também, a gente tem sempre projetos juntos. E a gente se encontra então na próxima live. Muito obrigada. Um grande beijo. Se você está escutando aqui a versão em podcast, lembra de ir lá compartilhar, tá? Pegar o link do site, colocar na sua timeline do Twitter, tá bom? Um beijo, tá? A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.